Shabbat Shalom a todos, sejam todos muito bem-vindos. É uma grande e enorme bênção estar na presença de todos vocês, na presença de vocês aí no nosso canal do YouTube. Que Deus venha conceder um tempo de grandes realizações, vitórias na vida de todos vocês, seus familiares. Que a tua casa seja completamente abastecida de tudo que é bom e do melhor, Senhor. Porque assim é a promessa de Deus, que eles venham realmente a ser prósperos na Tua Palavra e em tudo aquilo que o Senhor nos fornece e nos favorece neste mundo, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Uma boa noite a todos vocês, uma grande honra estar aqui novamente com vocês, passando esse tempo maravilhoso do Senhor na vida de vocês para poder derramar das bênçãos daquilo que Ele nos instrui durante a semana e vai nos dando toda a direção, para que possamos conceder a vocês, Senhor, esse tempo tão especial e tão único, né, de estarmos diante dEle, falando os ensinamentos dEle, falando de tudo aquilo que Ele representa para todos nós. Isso não tem nada neste mundo que possa dimensionar ou definir o que é estar diante de Deus e de seus ensinamentos. E hoje nós viemos com uma porção bem interessante que se chama Tazria, que significa concebe, que vai de Levítico 12:1 a 13:59, Marcos 15:1 até 16:20, 2 Reis capítulo 7, versículos de 3 a 20. Ok? É uma porção interessantíssima nessa época que acabamos de sair da Páscoa, né? Terminamos a Páscoa recentemente, e aqui nós estamos falando de concepção e ao mesmo tempo encerrando o livro de Marcos, né? E o livro de Marcos encerra justamente com o cerimonial da crucificação do nosso Senhor Jesus Cristo, e no capítulo 16, a ressuscitação dele. E é sobre tudo isso que nós vamos falar hoje. Mas após, como é que você vai falar de crucificação, ressurreição e falando de concepção, né? Tudo isso é muito simples. Basta estar atento aos sinais, que justamente foi como o Senhor mesmo coloca para todos nós. Basta estar atento aos sinais. Tudo neste mundo foi criado por Deus e todas as informações chegam diariamente da própria natureza, que Ele criou primeiro, antes de todo e qualquer homem existir neste mundo. E elas vêm com uma direção, e elas cumprem essa direção. A natureza é sábia, porque ela se baseia naquilo que foi determinado para que ela fizesse. O único de toda a criação que teve todas as oportunidades e teve tudo mais, que age contra os ensinamentos de Deus, é justamente o homem. A última criação e a que mais dá dor de cabeça, digamos assim. E hoje, quando falamos de concepção, logo lembramos do quê? Dores do parto. Não podemos nos afastar de uma coisa da outra. Quando se fala de concepção, dores de parto logo vem na sequência. E é dos temas que mais é falado em todas as igrejas por onde a gente anda, que tem que sentir a dor do parto, a dor de parto, a dor de parto, a dor de parto. Fica tão repetitivo que muitas vezes se fecham os ouvidos para as explicações das dores do parto. Mas elas acabam também tomando um rumo bem divergente e diferente daquilo que realmente é. Como assim, podemos colocar como Paulo fala lá no livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 19, meus filhos, por quem de novo estou sofrendo dores de parto, até que Cristo seja formado em nós. E aí que a gente começa a entrar nesse lado da concepção, né? E esse lado da dor de parto.
Porque uma coisa está atrelada à outra. Não é simplesmente o momento do prazer pós-parto, mas o trabalho de parto, para que se gere a concepção. E assim nós temos que fazer uma analogia aqui, da seguinte forma, voltando um pouco no passado. Jesus nasce em Belém, ok? Local do nascimento do último filho de Jacó, Benjamim. E justamente a morte de Raquel, ao dar à luz. Ou seja, ao conceber Benjamim ao mundo, sofrer as dores de parto, ela também vem a óbito. Isso nos remete da seguinte forma, ao Jeremias 31:15. Ouviu-se uma voz em Ramá, lamentação, choro amargo, Raquel chora por seus filhos, sem admitir consolação por eles, porque já não existem. Benjamim é o 12º e último filho de Jacó. E o nome foi dado por ele. Enquanto que a mãe, Raquel, o chamava de Benoni, que significa filho da aflição. O nome Benjamim, de origem hebraica, significa filho da mão direita ou filho da felicidade. Também interpretado como bem-amado, o início da esperança da transformação que se revela. E aí começamos a compreender um pouco mais o porquê do começo da perseguição de Jesus pelo rei Herodes, onde houve a movimentação do censo e Jesus vai nascer lá em Belém, porque Belém representa justamente o fio da esperança messiânica, através disso. E assim vem trazendo para nós o quê? Esse momento, como Raquel mesmo fala, um momento de sacrifício, um momento da dor, um momento que realmente nos leva à aflição. A aflição que Jesus começa a passar na sua última noite, sendo negado pelos seus próprios seguidores, traído pelos seus próprios seguidores, todos abandonam no meio da prisão e tudo mais. Ele é levado para a prisão, maltratado, porque deveria ter um mínimo de discernimento, uma vez que as escrituras eram restritas somente aos sacerdotes. E hoje, mesmo diante de tudo aquilo que é divulgado em todos os lugares, percebemos que as pessoas falam tanto da palavra de Deus, mas não a conhecem, não se debruçam a ela. Elas ficam fechadas durante a semana, só no final de semana é tirado o pó dela. Quando elas vão para a igreja para acompanhar os cultos lá, e aí cada uma é escrita de um jeito, e aí começam-se a questionar aquilo que está sendo colocado no altar, e tudo mais em cima disso que a gente vem presenciando, criando a discórdia, as dissensões dentro da própria igreja, ou aqueles que se acham que sabem muito mais do que o próprio preletor, que está ali apresentando instrução de Deus. Mas vamos ao ponto principal, que Cristo nos coloca da seguinte forma, lá em Lucas capítulo 9, versículo 23. Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Quando se toma a cruz, nós estamos falando justamente do tempo da aflição. O Senhor mesmo falou que haveriam tribulações, nunca negou isso. Mas hoje uma das coisas que mais a gente presencia é a falsidade do Evangelho, onde diz que Cristo faz tudo. Onde se preocupa muito mais que você seja a igreja e não Cristo. Como Paulo mesmo que coloca aqui.
que Cristo seja formado em vós. Hoje se preocupa muito mais aonde você frequenta, aonde você vai, o lugar, se é grande, se tem muita gente, se tem lá uma banda legal, se tem um sistema de som, então, enfim, o homem busca prazer, não Cristo. E para você atingir essa estatura de Cristo, como mesmo Paulo coloca, tem que renunciar a si próprio. Tem que renunciar muito de você, das suas verdades, das suas vaidades. Ah, mas assim não tem graça viver. Para o mundo mesmo não tem. Sou bem sincero. Para o mundo, quando você começa a viver a vida de Cristo, o mundo não vê graça nenhuma em você. Pelo contrário, ele quer te perseguir. Ele quer te derrubar de todas as formas, porque você vai vencer o mundo. Você não vai vencer no mundo, mas vai vencer o próprio mundo. Como Cristo mesmo revelou. Eu venci o mundo. Então, para ser de Cristo, eu não tenho que estar preocupado em vencer no mundo, em ser alguém no mundo, mas sim vencer o mundo. E essa é uma grande diferença que poucos ensinam e que poucos têm a ousadia de revelar. Por quê? Isso afasta os falsos cristãos da própria igreja. Porque a igreja cheia de verdadeiros cristãos não ficam aí cultuando o que Deus abençoou na sua vida pessoal. Não fica. Ah, eu tenho um carro, eu tenho a cobertura, eu tenho as empresas, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Não. Ele vai celebrar a vitória do próprio irmão. O irmão que dá um testemunho que saiu de uma doença, que encontrou uma cura, que resolveu os problemas que estavam pendentes do passado. E que ele continua, mesmo assim, andando na presença do Senhor com humildade. Não foi a bênção que Deus designou para a vida dele que o transformou. Mas foi ela a sustentação daquilo que ele sempre foi. Um servo fiel. E isso incomoda muita gente. Até mesmo dentro da própria igreja. E aí, que nos leva a uma compreensão de Mateus 5,17, que ele veio cumprir e não abolir a lei e nem os profetas. Pois, afinal de contas, tudo hoje, até mesmo o final dos tempos, eu tenho que falar tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, da Antiga Aliança e da Nova Aliança. Eu tenho que falar dos dois. As antigas alianças foram feitas e quebradas. Veio uma nova aliança, que custou a vida não de bodes, de carneiros, de bois, de ninguém, mas custou a vida de um homem que não tinha pecado nenhum. E como eu sei que ele não tem pecado? Porque na lei não se encontrou pecado nele. E onde é que eu sei que eu estou pecando? Na lei. Só sei que está na lei a palavra de Deus. Essa semana mesmo, aí nos canais aí que a gente usa, no próprio YouTube, as pessoas mandam para mim aquela coisa toda. Uma semana até de desgosto. Até tipo assim, de chegar aqui na cruz, pedir para o Senhor misericórdia. Nunca vi tantos vídeos sendo publicados
em tão pouco tempo, sobre o adultério no altar. Nunca vi tanto. É pastor, é apóstolo, é tanta gente cometendo adultério, as mulheres, os próprios ministros cometendo adultério, com os membros da própria igreja. E chega lá, e até uma falou, mas nós viemos aqui sem saber de nada, e agora fica essa situação constrangedora, nós viemos aqui ouvir uma palavra de Deus. E fica esse bate-boca de quem traiu quem, a imagem que tem, quem não sei o quê. Às vezes as pessoas não estão sabendo o que está acontecendo na comunidade, porque não é igreja. A igreja é o que nós temos. É um cuidando do outro, para que a gente não caia na tentação. Sempre orientando os caminhos que devemos seguir. Convidamos pessoas, mas a grandeza do mundo que há nelas não permite que elas venham, mas elas se acham a toda poderosa, se acham realmente aquelas que são as bambambãs. Ah, não vou naquele lugar lá, não é aquele lugar, meu querido, minha querida, é a casa de Deus. A casa de Deus que você está menosprezando. É um lugar onde vai ter uma palavra que vai mudar a tua vida. Não vou nem falar que pode, não, vai mudar a tua vida. Desde que você esteja disposto a tomar a sua cruz. Se despir de você e da sua arrogância. E entrar com simplicidade e humildade na casa do Senhor. Reconhecer que Ele é Deus. E sem Ele, você não é nada. Esse é que faz o conceito verdadeiro dos fiéis servos do Senhor. Nós não somos nada. Nós não somos nada. Então, justamente, muitas vezes discutimos sobre leis. Boa parte, até chegar ao ponto dos que negam a própria palavra de Deus, dizendo que caducou. Já perceberam isso? Quando se fala que a lei caduca, você está negando a palavra de Deus. Você está negando aquilo que Ele determinou. Você está negando as coisas que são de Deus. Você está negando o reino dele. Como é que você pode querer ser uma pessoa que fale de Deus com sustentação se você nega Ele todos os dias? Quando você diz que a palavra caduca. A palavra de Deus caduca. Então a gente começa a se perguntar o que tudo já se cumpriu. Muitos falam também. Mas em verdade, o que nós sabemos das chamadas leis de Deus? De verdade. Muitos aí se discute, criam-se cursos, tá? Alguns se tornam os teólogos, doutores da lei, como antigamente, mas nunca atingem o verdadeiro objetivo. Mas atingem a arrogância do conhecimento da palavra, da forma como o mundo deseja que você revele. Você já pararam para prestar atenção? Que muitos cursos por aí que se fazem, inclusive até de escolas de renome e tudo mais aí, têm formado teólogos, mas afastado as pessoas de Cristo. As pessoas saem tão arrogantes, tão cheias de si, que já conhecem alguma coisa, quando na verdade, e em verdade, poucos sabem
da realidade. Porque não vivem a realidade espiritual. Não vivem a realidade do reino de Deus. Mas vivem de acordo com o que está no mundo. A vontade que o mundo tem, que você fale sobre aquilo daquela forma, para que as pessoas encontrem a conexão no mundo. Já perceberam isso? Que muitas das pregações nos levam às nossas dores do mundo, mas não às dores do parto. Porque nós precisamos ter a dor de parto, como Cristo teve na cruz. Vão querer dar como se diz, o vinagre, o vinho lá com alguma coisa, com fel, algum elemento lá que vai causar um tipo de alucinação, onde vai diminuir a dor, digamos assim, mas nunca vai te livrar da morte. Mas que morte você quer? A morte da carne? Ou a morte da tua própria alma? Então os ensinamentos de Deus têm um único objetivo: nos curar de nós mesmos. Já perceberam? Se você começar a pegar alguma das leis que ele fala, se você é escravo, você vai poder ser escravo somente durante 6 anos. No 7º ano você tem a sua alforria. Não é para sempre. Não é para sempre. Ah, mas lá você pode constituir uma família, você pode ter bens, você pode ter uma série de outras coisas mais, mas isso tudo vai pertencer ao seu Senhor. Quando você vai embora, se Ele quiser te dar alguma coisa, Ele te dá. Mas Ele investiu em você como um serviçal dele. Como nós somos escravos de Deus. Tudo que eu tenho é dele. Devo a ele. Todos o que nós temos, deve a ele. Ele sabe o nosso futuro. Ele sabe até o que vai acontecer amanhã. Mas muitos aí não sabem nem se vão acordar. Então, nascemos para um mundo cheio de pecado. Somos influenciados por todo tipo de situação, as quais vêm testar e prejudicar a nossa integridade espiritual. Isso daí realmente nos traz diversos desvios. E quais são esses desvios? Todos os nossos prazeres, principalmente os prazeres da carne. Tudo aquilo que nos causa alegria, choro, excitação, enfim, as endorfinas da vida, né, que todo mundo fala, as adrenalinas da vida, tudo aquilo que nos gera um tipo de prazer. Tomar um cafezinho não gera um prazer? Isso é do mundo. Ah, mas Deus não deu o café? Deu. Deu com seus objetivos. Então, nós temos que começar a pensar o quanto do pecado influencia a nossa vida. Onde é que eu sei que tem pecado? As leis. As leis. Não roubarás. Nós não estamos falando de roubar somente fisicamente lá um bem ou valores. Você pode roubar a confiança. Você pode trair a confiança, como na noite que estava para ser entregue, Jesus foi traído com um beijo. Alguém muito próximo a ele. Foi negado pelo seu discípulo, onde a pedra de edificação está firmada. Mas ele não voltou atrás. Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei. Não é assim? Então, ou seja, por mais que nós erremos, nós temos um chamado de Deus.
Então, tipo assim, o que podemos avaliar desses capítulos 15 e 16? Dessa conclusão, qual é a última mensagem que Cristo quer passar para nós? Por exemplo, onde Pilatos lhe pergunta no capítulo 2, do capítulo 15, no versículo 2, tu és o rei dos judeus? O Senhor responde, tu dizes. E quantas vezes buscam nos destruir pela vaidade? Nossa, você é um abençoado. Você tem uma bênção de Deus na sua vida. Para fazer o quê? Atiçar a vaidade. E muitos cristãos aí têm caído nessa pegadinha, digamos assim. A vaidade tem entrado muito nas igrejas. A vaidade tem entrado muito nos lares. A vaidade tem entrado muito na vida das pessoas, até mesmo no simples trânsito, onde todos têm razão. Todos têm razão. Mas por causa de uma manobra imprudente, ou uma manobra arriscada, ou numa manobra necessária, lá vem todos os outros comentários. Precisa correr desse jeito, precisa fazer dessa forma, precisa ser isso. E se a pessoa está socorrendo alguém? E você não sabe. O que aconteceu comigo? De eu precisar usar de artifícios, da experiência de pilotagem, para socorrer pessoas. E aí? Era mais fácil salvar as vidas ou parar para ficar discutindo as vaidades? Muitas vezes nos buscam colocar peso sobre nossos ombros, da responsabilidade. Mas quando nós estamos em Cristo, Ele mesmo fala, eu vos aliviarei de toda essa condenação, de todo esse tipo de situação. Basta me seguir. Basta me seguir. E uma das coisas que mais ele tem visto hoje em dia são os movimentos sacerdotais, ministeriais, digamos assim, usando uma palavra mais moderna, né? Lá em Marcos 15, 10 e 11, porque Pilatos sabia que por inveja os principais sacerdotes o tinham entregado. Mas os principais sacerdotes incitavam a multidão que fosse solto antes o Barrabás. E aí que nós perguntamos que tipo assim, qual realmente o sacerdote que hoje vem não colocando peso sobre a vida dos fiéis? Que todo momento está sempre preocupado com a parte econômica. Não deixa nem ele focar, nem na palavra de Deus. Tudo leva para uma parte econômica. Como se todo o problema resumisse a um problema econômico. Já pegou esses cultos assim? Já assistiu esses cultos assim? Que quando você sai da igreja, você não sabe nem mais a palavra que você tinha que ouvir para levar para a sua vida. Mas você sabe o quanto foi naquele envelope. Porque doeu muito mais em você não ter a palavra de Deus, mas ser induzido ao erro. Como aqui foi feito. Como os sacerdotes induziram a população ao erro. Por quê? Eles queriam eliminar Cristo. E muitas dessas igrejas que nós vemos hoje em dia, que querem o Barrabás, ou seja, o seu envelope, porque elas não sabem administrar a si próprias.
nome de Jesus, que é colocado no altar, é como se fosse um marketing, uma forma de marketing para enganar pessoas. Só isso. Mesma coisa antigamente acontece no dia de hoje aí. Mudou alguma coisa? Olha como a Bíblia, a palavra de Deus é sábia. Ela nos mostra o erro e nos apresenta o presente. O futuro só vai mudar a partir do momento que os fiéis começarem a entender que aquilo lá não é a palavra de Deus. Aquilo é show de horrores. Porque uma das coisas nós temos que saber identificar uma grande diferença. O Barrabás, como o senhor mesmo coloca, para nós aqui, que é o envelope, né? Nós sabemos que o nome de Barrabás é Yeshua Bar-Abás. Barrabás foi uma forma, na tradução que colocar aí, ficaria mais fácil falar dessa forma do que explicar o que é. Bar significa filho, né? De Abba, pai, né? Filho de um pai terreno. Né? Só que nós compararmos a situação ali, nós temos que entender que nós temos ali Yeshua, nosso Senhor Jesus, e Yeshua Barrabás. Nós temos duas situações. Ambos são filhos de pai. Ambos são filhos de pai. Só que Barrabás, ele só tem a paternidade terrena. Só isso. Cristo tem duas paternidades. Ben Yosef, filho de José, e Ben Davi, filho do reino de Deus, da promessa de Deus. Então nós temos duas naturezas dentro de Cristo, a terrena e a do reino. E com isso, a gente conclui lá em Gênesis 49, 10, de 10 a 26, que o cetro não se apartará da casa de Judá. Jesus é da tribo de Judá, a descendência de seu pai. Então nós temos ali a descendência terrena de Cristo. A tribo de Judá, ou seja, rei. Conclusão de rei. Ele é o rei. Ponto. Começa por aí. Ele é Messias. O reino de Deus sendo revelado. Primeira vez que em público é revelado todas aquelas maravilhas. Quem não viu lá, não leu a situação de que no sábado ele entrava na sinagoga e curava. Coisas que os sacerdotes, com todo o know-how, todo o conhecimento, todas as coisas, não faziam. Já percebeu? E hoje em dia, que muito se fala e nada se faz. Só bravata. Quais são os testemunhos com quem você tem andado? Quais são os testemunhos que você viu? Não é que ouviu, viu, de fato. Que Deus utilizou o teu ministro para fazer de fato mudanças na vida das outras pessoas. Uma pessoa que recebe uma notícia do médico que nunca mais vai andar, meia hora depois, o ministro entra lá no quarto e fala, não, vem cá. E sai andando pelo corredor do hospital. E até as enfermeiras caem no chão chorando, emocionadas. Quem são esses que ainda saem de cima do altar
para andar no meio do povo, da multidão, para deixar as bênçãos saírem, onde até a sombra de Pedro, a roupa de Paulo, cada um que tocasse. Eu não estou falando de Cristo, eu estou falando dos discípulos, que eram empenhados na obra de falar realmente de Deus, fora do lugar comum, do lugar convencional, para que todos fossem o quê? Batizados, aceitassem a palavra de Deus. E assim, da mesma forma, no Marcos 15, 31, 32, o desafio. E da mesma maneira, também os principais sacerdotes e os escribas diziam uns aos outros, zombando: salvou os outros e não pode salvar a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desça da cruz, para que vejamos e acreditemos. Também os que com ele foram crucificados o injuriavam. Quantas vezes se formam injúrias dos chamados importantes, mas não enxergam o porvir? Quantas vezes você vai num culto e fala lá que Deus tem uma aliança com você, faça um desafio com Deus, faz isso, faz aquilo, e você não vê nada acontecer. Aí vem lá com a desculpa que é falta de fé. De quem? Falta de quem? Fé de quem? Se você, por fé, encarou o desafio, então não foi falta de fé sua. Foi falta de fé de quem? De quem ministra a palavra, sem o propósito real de Deus no coração. Fala como Barrabás. Tem interesse em vencer o mundo. Em vencer no mundo. E não entrar no reino. Ser o líder, ser o maior. Nós temos aí vários exemplos na Bíblia. As perseguições contra Araão e seus próprios primos. Contra Moisés, os irmãos de Davi. Quem não lembra? Você é um pastor de ovelhas. Imagina, você vai enfrentar aquele Golias gigante lá, imagina, quantas vezes te humilham. Ah, mas você só vai doar isso aqui para a igreja? É isso, você não tem Deus, faz um desafio com Ele. Não é assim hoje em dia? Eles querem cutucar e provocar a tua fé. E não se esqueçam que nós estamos falando aqui de quê? Concepção. O que você está gerando nesse exato momento? O que está nascendo e brotando de dentro da tua vida para esse tempo que Deus tem com você agora? Qual é a verdade no teu coração? É conquistar aquela menina para atingir seu prazer? Ou conquistar aquela menina para ser a mulher da sua vida? São as escolhas. Ah, não, eu quero aquele rapaz lá, me interessa muito. Mostre-se para ele, mas não se revele. Mostre-se, mas não se revele. Porque o que tem acontecido muito hoje em dia é que existe poucas pessoas mostrando o que são, mas muito mais se revelando intimamente, deixando de ser considerado o quê? A mulher dos sonhos. É o que você está gerando hoje. Como assim mesmo diz no Salmo 22.
Como o Senhor mesmo diz lá na cruz, a última mensagem. Senhor, Senhor, por que me abandonaste? Até os escribas, até os sacerdotes, os ministros da época, está chamando por Elias, olha lá. Salmo 22, cidadão, você que é tão estudioso, não sabe o que significa Salmo 22? Fica a dica para vocês lerem em casa. Fica a dica que Cristo deu de última mensagem para todos nós. Lá naquele madeiro, quando muitos pensam que Deus abandona, abandona não, Ele está simplesmente construindo. E aí, em Marcos 16, 15, ele diz o seguinte: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Você tem crido, de fato, no Senhor Jesus? Ou simplesmente uma mensagem como esta chega para a sua vida e você não é capaz de gerar, de conceber um fruto dentro de você para ajudar pessoas? Ou você está interessado somente em você mesmo, nos benefícios que você vai ter, na unção poderosa que você vai receber, que você vai ser a tal. Como eu falei, tem um ministro que ainda persiste numa situação que ele inventou agora sobre a palavra do reino, né? Que ele que teve a revelação, ele que, né, assim, a palavra de reino eu já escuto falar desde quando eu me converti. Mas quem trouxe o único que trouxe a verdadeira palavra do reino se chama Jesus Cristo. Que não precisou trair as pessoas, como foi traído, para ter fama. Não precisou abandonar a esposa. Não precisou falar algumas coisas, mas para você falar que você é o criador da palavra do reino, nota-se a soberba sacerdotal, a soberba ministerial que tem no mundo de hoje. O que nós precisamos é de povo com mais simplicidade, mais humildade, não vendido ao mundo, mas se entregue ao reino de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o Senhor o seu rosto sobre ti e te agracie. Tenha o Senhor misericórdia de ti e ponha em ti a paz. Shabbat Shalom.